Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus, amém? Irmãos, que bom que você veio, tá? Eu quero falar um assunto hoje que é muito pouco ensinado nos púlpitos, tá? Ele é um assunto assim, mais voltado a respeito de uma segurança para o público infantil e uma orientação para pais, avós, enfim, para aquelas pessoas que são responsáveis por menores de idade, principalmente, né? Seja crianças, adolescentes, enfim. Que é a respeito, irmãos, da parentalidade digital. Você já ouviu falar nisso ou não? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você sabe o que é parentalidade digital ou não? Ah? Nada mais é, irmãos, que a gente educar, ensinar, né, os nossos filhos e filhas, enfim, a como, irmãos, mexer na internet. Mas não mexer assim no sentido de simplesmente pegar um celular, mas no sentido, irmãos, assim, de saber o que está fazendo, irmão. Amém? Porque, irmãos, a rede de computadores, ela é a nível mundial hoje. Eu não sei se você sabe, mas uma vez que você posta, por exemplo, uma foto no Facebook, que seja, aí você não gosta daquela foto, vou apagar. Tudo bem, você apaga ali, para você não ver, para uma outra pessoa não ver, mas já ficou registrado no histórico da rede de computador, né? Hoje em dia, irmãos, assim, a tecnologia ela tá tão grande, irmão, ela tá tão assim, forte, irmãos, né? Que as pessoas elas conversam com robôs, irmão, achando que é gente. Sabia disso, irmão? Hoje em dia a maioria das conversas de telemarketing, seja no WhatsApp, seja às vezes por ligação, é tudo um robô, uma gravação que está falando com você. Esses dias eu liguei para o meu banco e aí na própria mensagem de telefone falava assim, fale o que você deseja, qual o serviço que você deseja, né? Aí eu falei cartão de crédito e imediatamente foi tudo automatizado, né? Eu queria saber qual que era o meu limite, né? Mas isso na realidade já tem algum tempo atrás, né? Hoje em dia nem isso a gente faz mais, hoje em dia é tudo aplicativo e tudo mais. Então, irmão, a tecnologia ela cresceu muito, irmão. Ela cresceu muito. E nós, irmãos, devemos de ensinar os nossos filhos a ter sabedoria sobre isso, irmão. Tanto é que a própria palavra de Deus, quer ver? Abra a tua Bíblia, lá no livro de 1 Timóteo, ela dá essa orientação aqui para nós, irmão. Amém? E às vezes a gente acaba não enxergando esse tipo de coisa. Mas olha só, 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, tá? Negou a fé e é pior do que o infiel. Então a Bíblia orienta o que? Que nós precisamos cuidar da nossa família. Esses tempos atrás saiu uma pesquisa, eu não vou agora saber falar para você qual faculdade que fez essa pesquisa, né? Qual instituição que fez, não me recordo agora, mas irmãos, diz que uma criança ela não poderia ter contato com nenhum tipo de celular, tablet, algo nesse sentido, com menos de 12 anos de idade. Não deveria, né? E hoje em dia, como que está a situação? A criança ela nasce na maternidade, em vez do médico dar aquelas 2 palmadinhas de praxe, não, ele já dá um celular para a criança. Tá amarrado, né, irmão? Claro, uma brincadeira, não é assim, né? Mas é mais ou menos assim também, irmão, né? Hoje em dia a criança mal e mal começa a fazer uma birrinha, né? O pai e a mãe toma o celular, toma o tablet, né? Liga a televisão, entrega o controle da TV na mão. Irmãos, não pode ser assim, não pode ser assim, né? Hoje em dia, irmãos, tem muito adolescente que até mente, por exemplo, a idade para poder criar uma conta no Instagram, Facebook ou TikTok e tudo mais.
Eu não sei se você sabe, mas tem uma idade mínima para criar conta ali, né? E a partir do momento que você permite o teu filho, que é bem novinho, abrir uma conta mentindo a idade dele, aí eu pergunto para você, irmão, quem que está mais errado nessa história? Quem que está com falta de caráter aí? O pai e a mãe que permite. Se eu não me engano, é a partir de 14 anos ou 12 anos, eu não me lembro agora, para você ter uma conta no Instagram e Facebook, né? O TikTok eu já também não me lembro, não, né, exatamente, mas eu sei que tem ali algumas regras, por exemplo, né? Outra coisa, se você permitir o teu filho, enfim, né, a ter um Facebook que seja, ensine para ele, irmão, que Facebook, irmão, não deve de ser usado como um diário. Hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz. Hoje eu vou comer, sei lá, lanche. Hoje eu vou, sei lá, deitar na grama do parque, sabe, irmão? Né? Tem pessoas que fazem isso? Fazem, irmão. Mas, irmão, uma coisa você tem que entender. Você que é pai, você que é mãe. Rede social, hoje em dia, é duas coisas. Ou você usa ela para você ganhar dinheiro, né, como um marketing para você, ou você é o produto da rede social então. Sabia disso, irmão? Rede social se resume nisso. Você foi aquela época, vou ter um Facebook para conversar com as minhas amigas de longe. Não, tudo bem, até acontece isso. Mas hoje em dia, irmãos, rede social, irmão, é para atrair novos clientes. E ali você vai encontrar todo tipo de gente querendo oferecer coisas, irmão. E numa dessas aí, irmãos, né? Quantos que acabam caindo no golpe do dinheiro fácil, né, irmão? Meu Deus do céu! Hoje em dia as redes sociais aí estão cheias dessa, né? Trabalhe sem sair de casa, né? Olha aqui, fiz R$ 1.000 em 10 minutos com o meu celular e tantas outras coisas. A gente sabe que existem algumas profissões que é possível realmente você ter uma rentabilidade maior, né? Superior ao normal. Mas, irmão, não é com todo mundo que vai acontecer, tá entendendo? Ou seja, não é simplesmente comprando um cursinho ou ficar... hoje em dia também tem muito daqueles aplicativos, né? O pessoal fala que fica vendo vídeo para ganhar moedinha e dinheirinho. Não vai por esses caminhos. Só que o adulto ainda é mais difícil de cair nisso. Mas e quando se é criança, por exemplo, né? Então, nós como pais, mães, enfim, tutores, a gente tem que orientar os nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças, irmãos, a saber utilizar com sabedoria. Primeira coisa, irmãos, que você deveria, por exemplo, de ensinar aos teus filhos, né? É sobre segurança. É sobre segurança. Às vezes, irmãos, né, digamos que algum desconhecido chama teu filho, oi, como você é bonito, você mora onde? Aí a criança, por inocente, eu moro na cidade tal. E aí vai entregando. E às vezes pode ser um pedófilo lá no outro lado, né, um sequestrador, vai saber. Alguém ali, às vezes até mesmo para pedir fotos e tudo mais, aonde eles podem vender, né, no mercado da prostituição lá na frente. Enfim, irmão, de repente você até possa entender que o que eu estou falando aqui é exagero. Não é. Se você fizer uma breve pesquisa, irmão, você vai ver que todo santo dia acontece golpes, acontece tragédias, acontecem, irmãos, assim, situações em que às vezes as famílias se veem em apuros, né? Por falta de sabedoria, muitas vezes, irmão. Tá entendendo, né? Ensine teus filhos a nunca ficar clicando em qualquer link, baixando qualquer aplicativo nos celulares, né? Nesse exato momento, existe um golpe aí do Pix, né? Onde as pessoas baixam alguns aplicativos, fazem ali alguns cadastros e na realidade é um vírus que infecta o celular da pessoa. Aí quando a pessoa vai fazer o Pix, em vez de ir para o destino que ela quer mandar, vai para a conta do golpista, né? Poucas pessoas sabem disso, por exemplo, né? Irmão, entenda uma coisa. Irmão, da mesma forma que a tecnologia ela vem facilitar a nossa vida, mas por outro lado, ela facilita também a vida das pessoas mal intencionadas. E se nós não abrirmos os olhos, e ensinar aos nossos filhos, irmãos, quem sabe a próxima vítima pode ser um de nós, né? Diga, está amarrado em nome de Jesus.
Alguém pode falar assim: ah, pastor, mas eu sou muito velho, eu sou muito atrasado, eu não entendo dessas coisas. Então procure aprender, irmão. Amém? Procure aprender sobre isso, irmão. Procure aprender todas as funcionalidades da rede social, do celular, da internet. Procure evoluir nisso também, irmão. Porque infelizmente, ou felizmente, não sei, irmão, cada dia que passa o mundo vai evoluindo. Outra coisa também, irmãos, que eu acho que os pais eles têm que procurar ensinar aos filhos, é sobre a questão de tempo. Tem criança que fica o dia inteiro, irmãos, olhando televisão, fica ali no joguinho, no tablet e tudo mais. Não, começa, irmãos, a dar responsabilidade. Sabe o que eu faço lá em casa? Eu tenho uma filha, que é a menor, né? Ela vai fazer 9 anos. E o que eu falo para ela assim? Eu falo assim: filha, tu quer olhar desenho tal ali? Ó, pode olhar, tranquilo. Só que antes, você me apresenta as lições de casa. A hora que tiver tudo certo, as lições de casa, da escola, aí você pode olhar ali o desenho. Olha ali 2 episódios, por exemplo, né? Entendeu? Igual, por exemplo, a refeição, né? A gente nunca força ela a comer nada, né? A gente sempre deixa ela bem à vontade. Mas eu sempre digo para ela: filha, se você quiser jogar videogame hoje, você tem que, não digo assim eu comer tudo, mas você tem que procurar fazer a refeição completa. Ou seja, uma salada, um suco, né? Um arroz ali, o feijãozinho, né? Ou seja, porque senão, irmãos, a criança ela fica ali na frente da TV, irmão, não tem fome, não tem isso, não tem que paz. E a gente tem que ensinar nossos filhos a cuidar da saúde do corpo também. Tá entendendo? Por exemplo, às vezes tem filmes, né, que tem a duração ali de 1h30, 2 horas. O que eu falo para ela? Não, filha, tudo bem. Olha o filme então, e a hora que acabar, tu vai pegar a tua bicicleta, tu vai andar de bicicleta depois então, né? Irmão, sempre a gente procura equilibrar todas as coisas, irmão. Por que tem muita criança que às vezes, né, antes de chegar à vida adulta, está cheia de dor no corpo, já está com problema na coluna em alguns casos, né, problema em articulação, porque às vezes fica o dia inteiro sentado, irmão, né, o dia inteiro, como é que é? Ali naquela posição assim, né, e fica ali, tá entendendo? Irmão, aprenda a abrir os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, nesse sentido também. Irmão, a Bíblia diz, deixa eu te mostrar um texto aqui, tá? Lá em Provérbios, vamos lá, capítulo 20 e versículo 11, diz o seguinte, olha só: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura ou reta, né? Irmãos, uma criança, a gente conhece o interior de uma criança, como está o coração de uma criança, através das suas atitudes, irmão. E você já percebeu que tem muita criança que às vezes do nada ela muda o comportamento, fica agressiva, começa a xingar, né? Começa às vezes a ter alguns comportamentos meio que sensuais, né? Irmão, cuida o que teus filhos estão vendo na rede social. Cuida, irmão, cuida. Não deixa simplesmente escancarado, né? Às vezes a minha filha, ela fala: pai, eu posso olhar o YouTube hoje? Eu falo: pode, mas eu deixo bem claro, esse desenho, essa pessoa, isso, você não olha. Eu deixo bem claro para ela. Se você olhar, eu te tiro o celular, né? Ou seja, eu aplico ali, irmãos, uma disciplina nela, né? Ou seja, irmão, a gente tem que educar, irmão. Hoje em dia, irmãos, me perdoe a maneira que eu vou falar, irmão. Amém? Até porque eu estou no altar. Mas tem uma turma de imbecil, irmãos, né, agindo na rede social. E aí as crianças não têm sabedoria para discernir aquilo. É óbvio que uma criança vai achar engraçado. Aí ela vai querer fazer o quê? Vai querer fazer igual. Né? E aí, sem perceber, você fica pensando assim: puxa, mas onde é que eu estou errando? Eu estou fazendo de tudo, né? Tu está errando em deixar à vontade. Amém? Da mesma forma que uma criança, ela tem que ter os limites dela, ela tem que ter, por exemplo, aquela parte que a gente tem que respeitar a liberdade da criança, né? Mas ao mesmo tempo, irmão,
o pai e a mãe têm que decidir as coisas também. Amém, povo de Deus? Não que você vá querer agora impor, dominar, né? Mas você tem que, irmão, colocar regras. Uma casa sem regras é uma casa que cai. Uma família sem regras é uma família que tem chance de dar errado lá na frente, irmão. Tá? Outra coisa, ensina teus filhos a como se comportarem, por exemplo, em rede social, irmão, né? Outra coisa, ensinem eles sobre questão assim, irmãos, de conscientização sobre conteúdo, aquilo que é certo, aquilo que não é. Amém? Olha só o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 19, versículo 14. Então, quando você perceber que teu filho tiver, tua filha, né, comportamento meio estranho, irmão, será que não está vindo também da rede social? Né? Então, o pai e a mãe têm que analisar isso. Mateus 19, 14, ele diz assim, ó, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis, impedis, né, de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, que a gente não pode impedir as crianças de conhecer as coisas do Senhor, de vir até Jesus. Mas você sabia, irmão, que tem muita criança que hoje em dia é totalmente desinteressada pelas coisas de Deus, irmão? Porque é óbvio, irmão, que a criança vai preferir essas coisinhas que o mundo oferece. Pode ver que é uma luta, né, para os pais, às vezes, trazer seus filhos na igreja. Irmão, se está sendo essa luta, então a gente tem que ligar um alerta. É sinal de que o mundo está tendo mais espaço no coração da criança do que as coisas de Deus. E nós, como pai, né, como mães, a gente tem que, irmãos, saber administrar isso na vida, no coração dos nossos filhos. Jesus deixou bem claro, deixem vir a mim. Mas por que muitos não estão indo, irmão? Porque estão desinteressados. Então nós precisamos, irmãos, né, novamente plantar essa sementinha do amor de Deus, a sementinha da presença de Deus. Amém? Lá em Isaías também fala um pouco sobre isso, no capítulo 54, vamos lá, e no versículo 13, ele diz assim, ó, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então Deus, ele tem promessas, irmãos, para os nossos filhos. Deus, ele tem, irmãos, assim, ó, um futuro bom para nossos filhos. Só que nós precisamos, desde cedo, começar a instruir os nossos filhos. Você lembra o que diz lá em Provérbios 22:6? Quem que lembra o que diz lá? Instrui, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Então, irmãos, nós precisamos ensinar. E não adianta também nós ensinar por um lado e pelo outro lado simplesmente pegar e entregar o celular, o tablet, né, na mão dos nossos filhos sem orientar eles a maneira correta de utilizar. Você ganha a criança por um lado e perde pelo outro. Está entendendo? Ou seja, você atrai a criança por um lado e o mundo atrai pelo outro. E no final, quem perde essa batalha é você. Por que tem muitos filhos, né, que às vezes são revoltados com os pais, brigam com os pais, tudo mais? Por quê, irmão? Porque, irmãos, acabaram, né, se perdendo ou por más amizades, né? E muitas dessas amizades, irmãos, elas acontecem no sentido virtual, né? Hoje em dia, irmãos, também existem muitos adolescentes que eles têm vergonha de interagir com as pessoas. Mas se for na rede social, eles têm uma coragem assim de até ser militantes assim por causas absurdas muitas vezes, irmão, né? Por coisas absurdas. Então, irmão, ensina teus filhos a serem filhos que venham se comunicar com as pessoas. Esses tempos atrás eu atendi aqui na igreja, irmão, eu me senti constrangido em fazer esse atendimento, porque chegou um pai aqui na igreja com o seu filho de 19 anos de idade. E esse pai, juntamente com o seu filho,
né? Eles não são aqui da igreja, mas eles vieram aqui na igreja, entendeu? Chegou e falou assim: pastor, eu trouxe o meu filho e eu trouxe a carteira de trabalho para o meu filho, né? Porque o meu filho, ele nunca trabalhou e ele falou que agora vai arrumar um emprego, né? E eu falei: nossa, que bom. Só que daí tudo que tu conversava com o rapaz, era o pai que respondia, era o pai que falava, era o pai que, sabe, direcionava tudo ali. Aí uma hora eu perguntei assim, deixa o teu filho responder para mim, pelo menos o nome dele. Aí o pai falou assim: não, pastor, é que ele é muito encabulado, ele é muito nervoso, ele é muito isso, muito aquilo. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas por que será que ele é assim? Aí o pai dele respondeu para mim assim: pastor, é que ele sempre gostou desses negócios de joguinho, de computador, de internet, né? E sabe, pastor, essa foi a resposta do pai: é melhor ele estar dentro da minha casa, então, nisso, do que aí na rua, às vezes com más amizades e tudo mais. Irmão, mal sabe esse pai, né? Que hoje, irmão, se aprende muito mais maldade atrás de um celular, de um computador, né? Do que às vezes na rua, irmão. Tá entendendo? Irmãos, rede social é muito mais perigoso do que você deixar teu filho na rua. Tá entendendo? Porque ali, irmãos, hoje em dia, o que eles quiserem pesquisar e aprender, eles vão aprender, né? Esses dias eu fiz um teste, uma brincadeira, né? Eu perguntei assim no Google: como fazer uma bomba? E o Google me deu toda a receita. Vai sabendo, né? Cada uma que acontece, né? Ou seja, claro, foi uma brincadeira, uma experiência que eu fiz, né? Ele deu toda a receita. Da mesma forma que se eu perguntar como fazer um bolo de chocolate, ele vai me dar toda a receita. Tá entendendo? Da mesma forma que se eu perguntar, né, qual a melhor maneira de aprender inglês, ele vai me responder. Bom, a internet hoje dá muita informação. Agora, se essa informação chegar, irmãos, em pessoas que não estão tão bem preparadas, né, intelectualmente, são maduras, não pode acontecer coisa errada. Ou seja, aí eu conversei com o pai, conversei com o rapaz, né, 19 anos, irmão. 19 anos, irmão. O pai ainda tinha que fazer as coisas por ele. Irmão, com 19 anos, o camarada, irmão, já era para estar ganhando um salário muito bom, já era para estar empregado, já era para estar, irmãos, assim, muito bem encaminhado já em muita coisa na vida, irmão. Tá entendendo, irmão, né? E ter dinheiro ou não ter dinheiro não é desculpa para nada, irmão. Quanto mais cedo você ensinar responsabilidade para os seus filhos, é um bem que você faz para você. De verdade eu te falo isso, de verdade, tá? E aí, para nós encerrar, eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, tá? Versículo 1, diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Sempre ensine os teus filhos a te respeitar, sempre ensine os teus filhos a te honrar. Versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o 3, resultado disso: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, ensine teus filhos a te respeitar, a te amar, né? Ensine teus filhos, irmãos, que você, claro, depois de Deus, é a pessoa mais importante na vida deles, até o dia que eles casarem. Porque depois que teus filhos casarem, irmão, a pessoa mais importante vai ser o cônjuge dela, ou dele, né? Tá bom? E outra coisa, irmãos, assim, para nós finalizar essa questão: sempre mantenha uma comunicação aberta. Ensine teus filhos que eles não devem esconder nada de você. E se algum dia o teu filho, tua filha contar para você alguma coisa errada que eles fizeram, não seja aquela pessoa imatura a ponto de se alterar, de quebrar o pau e não sei o que lá, tu não devia ter feito isso e tal. Aprenda a ouvir, aprenda a entender, tá entendendo? Porque uma vez que você vai ali, e fecha o cerco, né, com o teu filho, com a tua filha, se ele aprontar de novo, ele não vai querer falar para você, ele prefere falar para uma outra pessoa do que para você. Pai e mãe, tem que ser pai e mãe? Sim,
tem que fazer o papel de pai e de mãe, mas também tem que ser o melhor amigo do filho, né? Tem que ser o melhor acolhedor, né, do filho, da filha, enfim, né? Amém? Então, procure sempre manter uma comunicação aberta e ensine, irmão. Ensine sobre, né, essas questões assim, ó, para o teu filho, né? Essas questões de internet, de rede social, né? De tudo que você puder ensinar. Amém? Que nem eu falei antes, alguém pode falar assim, ah, pastor, mas eu não sei mexer. Procure aprender, então. Procure aprender. Todos nós somos dotados de inteligência, né? E a gente consegue aprender, com certeza, né? Às vezes uns demoram um pouquinho mais, mas é possível aprender sim, né? Pode ter certeza disso. Amém? Enquanto você estiver vivo, você consegue aprender qualquer coisa, irmão. Tá entendendo? É o que eu sempre digo, irmão, pro pessoal que faz aula de música comigo, né? Bateria, enfim, teclado. Eu sempre falo assim, ó, talvez você não vai ser um Beethoven no teclado, né? Aquele cara que criou não sei quantas óperas lá e músicas que ultrapassam gerações de tão lindas que são, né? Mas se você souber já cantar um louvor para Deus, tu já aprendeu a tocar teclado, então, né? Talvez você não vai ser o melhor baterista do mundo, aquele cara que com velocidades, com técnicas e tudo mais, né? Mas se você souber fazer um ritmo de adoração que você possa adorar a Deus, tu já está sabendo tocar bateria, mais ou menos assim, tá entendendo? Né? Então, irmão, nunca se limite. Pelo contrário, aprenda coisas novas, tá? Eu quero fazer uma oração por você agora. Quero orar por você, pela tua família. Então, fecha teus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos na tua presença e eu peço neste momento, Pai. Eu peço neste momento que o Senhor venha nos dar sabedoria para que nós, meu Deus, possamos cada dia mais evoluir na tua presença, crescer na tua presença, para que nós possamos a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, também saber instruir, meu Deus, os nossos filhos, Pai, na tua presença. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha clarear a nossa mente e nos dar a direção para que nós venhamos a andar por caminhos corretos, Jesus. Afasta, Senhor, todo o mal, toda obra maligna, que a partir deste momento toda obra do diabo, meu Deus, caia por terra. Meu Deus, que toda forma de maldade, meu Deus, de atraso, em nome de Jesus, que vai embora das nossas vidas. Nós oramos em favor das nossas crianças, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos adolescentes, enfim, Pai, dos nossos jovens. Meu Deus, que haja a tua bênção sobre cada um deles também. Meu Deus, livra nossas crianças, Pai, de terem acesso a conteúdo errado, de terem acesso àqueles conteúdos adultos. Pelo contrário, meu Deus, que o Senhor venha conservar, meu Deus, nos ajudar, Senhor, os nossos filhos e filhas a andar num caminho reto e puro. Querido Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a cada uma dessas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus.